Olá! Nessa entrevista, falaremos com Felipe Melo, presidente da ABSPK, Associação Brasileira de Sprinklers. Neste ano, em que a entidade completa 10 anos de existência, Felipe fala sobre a Bom, trajetória recentemente a dela BSPK e fez sua 10 luta anos de pela atuação no segurança contra Brasil. E que incêndio no balanço país, que tu faz enfatizando a dessa importância do uso do trajetória da sprinkler. entidade no Confira a país? entrevista. Olha, Paula, 10 anos já, né? Se a gente pensar, parece que foi ontem, né? A criança que nasceu aí em 2011, né? A associação, completando 10 anos. O que eu vejo disso? Eu lembro, eu não fazia parte da associação, mas eu lembro das histórias daquela ocasião, já acompanhando, já trabalhando na proteção contra incêndio. Era uma tarefa que muita gente não acreditava, né? Ou seja, colocar vários concorrentes numa mesa para discutir proteção contra incêndio no Brasil, né? Sistemas de sprinkler no Brasil. Teve uma pessoa, no Brasil, Marcelo Lima foi o idealizador, né, da BSPK, aquele que buscou as pessoas certas para pôr na mesa, né? E, lógico, junto com esses outros cofundadores, né? Mas teve uma pessoa-chave também, que foi o John Viniello. Ele era presidente da IFSA na época, que comprou a ideia. E ele vinha, pelas histórias, né? Quando ele vinha para o Brasil, ele falava: gente, vamos deixar as armas do lado de fora da sala, né? E vamos entrar para a sala com um olhar proativo de trabalhar para melhorar o que a gente tem hoje, né? O que a gente está buscando, né? Fomentar a utilização de sprinklers por acreditar na tecnologia, acreditar no sistema. E engatinhou no começo, é claro, tudo que está começando, né? Não é diferente, uma empresa, uma entidade, uma associação, mas deu certo, né? Então, o meu balanço desses 10 anos, a gente teve 3 congressos internacionais, 2014, 2016, 2018. A gente teve cursos da NFPA, de 3 normas da NFPA, 13, 20 e 25, onde mais do que 400 pessoas foram treinadas em sala de aula, presencialmente, ao longo de 3, 4 anos, né? Fora os cursos de treinamento dos próprios congressos. A gente teve participação como incentivador, como modelo da criação de várias outras entidades de proteção contra incêndio, não só no Brasil, como no mundo, né? Na América Latina. Então, a AMRACE, no México, nasceu um ano depois da BSPK. Também com o mesmo esforço, né, com algumas pessoas daqui também participando lá, trazendo o conceito do que estava nascendo por aqui. Um pouco tempo depois nasceu a ANRACE, nome parecido, né, na Colômbia. E hoje, ano passado, nasce oficialmente o PCI Latam, que é a Rede Latino-Americana de Proteção contra Incêndio, que nasce da junção dessas 3 entidades, aí, as primeiras da América Latina em proteção por sprinklers, né, proteção contra incêndio na América Latina, se unem para trazer um fórum de discussão, uma entidade de discussão, onde vai fomentar a educação e as medidas de proteção, não só sprinkler, na América Latina. No Brasil, a BPP, né, e seus fundadores, amigos próximos, também buscaram bastante informação com a gente, ajudamos, participamos dentro do que a gente já tinha de expertise na constituição de uma associação, né? Creio que a BSPK tenha sido um incentivo, né, por estar dando certo, de se criar uma associação brasileira de proteção passiva, que não existia até então, né, até poucos anos atrás. Então, o meu balanço, esses números, poucos números que eu pincelei por hora, eu acho que trazem uma ideia da minha visão desse balanço, que é de sucesso. É uma associação que está aí há 10 anos, conquistando, né, cada vez a passos maiores, melhoria para o nosso país em termos de conscientização, educação, na proteção, principalmente por chuveiros automáticos e sprinklers, mas, de forma geral, na proteção da vida, do patrimônio e da continuidade dos negócios. Certo. E, Felipe, qual é o balanço, na tua opinião, qual é a realidade da segurança contra incêndio no Brasil? Houve evolução nos últimos anos? O que tem mudado e o que ainda precisa mudar?
Olha, eu vejo o Brasil no caminho certo, tá? Em termos da proteção contra incêndio, de forma geral. Claro, o Brasil é um país continental, a legislação é estadual, mas eu vejo um caminho nascido há bastante tempo atrás, vamos colocar aí nesses 10 anos aí de ABSPK, muito positivo, né? E a gente tem muito a percorrer, claro, né? A gente não pode se contentar com o que a gente tem hoje, mas tem muito a percorrer. E eu vejo a participação da associação sempre que eu penso nesses pontos, em muitos desses pontos, né? Por exemplo, dá para a gente trazer ao longo desses 10 anos de melhoria em termos de legislação, a Lei Kiss, né? A conhecida como Lei Kiss, que após o incidente da boate, né, no Rio Grande do Sul, foi ponto de discussão muito forte na Frente Parlamentar Mista de Segurança contra Incêndio, ao qual a BSPK é membro e participante ativo desde da sua formação. O modelo de regulamento de proteção contra incêndio também, que em 2019 foi publicado pela Senasp, também é um modelo que foi desenvolvido dentro da Frente Parlamentar Mista de Segurança contra Incêndio, e a própria criação da Frente Parlamentar Mista de Segurança contra Incêndio, que coloca diversas entidades interessadas em melhorar a legislação, melhorar a proteção contra incêndio de toda forma no país. Então, eu vejo, sim, muita evolução, eu vejo, sim, o país, de forma geral, no caminho certo, e eu vejo também que estamos no caminho certo do trabalho que a gente vem fazendo, a BSPK e as outras entidades, para atingir e conquistar ainda maiores e mais melhorias nos códigos. Certo. E especificamente... Você perguntou também você perguntou também o que precisa mudar, né? O que precisa mudar também. Certo. Ô, Paulo, eu acho assim, né? Os usuários e empreendedores, né, de forma geral, eles precisam entender que a proteção contra incêndio não é só um requisito de atendimento de legislação. A proteção contra incêndio numa edificação vai muitíssimo além disso, né? É a vida das pessoas. A gente tem que pensar que a legislação traz os mínimos requisitos para a construção a fim de preservar a vida, né? A legislação, de modo geral, é focada na preservação da vida. Porém, são requisitos mínimos, não é suficiente, a maioria das vezes não é 100%, né? E cada edificação pode ter uma particularidade que, eventualmente, não está coberta pela legislação, pelo código. Além do que, a gente tem que pensar que não é... A vida é o principal ponto, é o ponto focal ali que a gente tem que trabalhar e a legislação trabalha. Mas não é só isso. Quando a gente fala de proteção contra incêndio, vai além. A proteção do patrimônio, da própria edificação, seja uma indústria, seja um galpão, seja um edifício comercial, um shopping center, um hospital, tem todo o patrimônio ali envolvido que, numa situação de incêndio, se não tem uma medida de proteção bem dimensionada, bem instalada e mantida, vai ser consumida pelo fogo. Além do que a continuidade do negócio, né? A gente pensa que conseguimos tirar todo mundo da edificação. Pegou fogo, queimou tudo. Tá bom, mas tinha seguro. Mas espera aí, né? Tem a continuidade do negócio, que não depende de ter um seguro ou não. Nenhuma seguradora cobre todo o impacto de um incêndio. A gente tem, além dos danos materiais, né, e por sorte nenhuma perda de vida, a gente tem ainda possíveis danos ambientais, alguns nem facilmente medidos ou nem possível de medir, na quantidade de carbono lançado na atmosfera, ainda mais ultimamente os tratados, né, de emissão de carbono, todos os prédios aí de construção verde acontecendo, onde a taxa de emissão de carbono lá embaixo para poder ganhar as premiações, mas e no caso de incêndio, quanto de carbono que não está indo para a atmosfera, né? E da água, com todos os destroços, as cinzas, os resíduos do incêndio, indo para mananciais, indo para a rede de esgoto em geral, contaminando outras áreas, eventualmente de preservação, não sei, tá? Além do que a imagem, a marca do negócio,
a continuidade, né? O market share, né? O cliente não espera, né? 6 meses, 1 ano, a reconstrução de uma indústria para o negócio dele não pode parar. Então, tudo isso deveria ser levado em consideração. Então, eu vejo que falta mudar essa mentalidade, falta mudar essa conscientização de que a proteção contra incêndio é muito maior, vai muito além do que atendimento à legislação. Especificamente em relação ao sistema de sprinkler, tu acha que também houve um maior conhecimento nos últimos anos sobre o sistema? O que precisa também mudar em relação a isso? Olha, com toda certeza, eu posso falar que sem medo de errar, sim, teve uma mudança muito grande no conhecimento, na educação. Né? De novo, né, trazendo um pouquinho uma historinha, quando eu comecei na proteção contra incêndio, o primeiro contato com a proteção contra incêndio, há 15 anos atrás, eu não conhecia também sistema de sprinkler, foi uma novidade quando eu via. E aí eu comecei a trabalhar com isso, e você via que era difícil, você tinha que explicar para o cliente exatamente o que era. Né? Hoje, esse para mim é um indício de que já mudou bastante coisa. Hoje para uma empresa, uma indústria, um armazém, que quer que seja, são raros os casos de você ter que explicar o que é um sprinkler. É claro que ainda existem muitos erros de concepção, de entendimento, né? É isso que a gente trabalha bastante. Os mitos, né, que a gente fala, Hollywood, a gente brinca que Hollywood tem papel fundamental para esse entendimento errôneo, né, do funcionamento do sprinkler, né? Nos filmes, abrem todos de uma vez, né? Ele puxa o acionador manual e joga água em tudo ao mesmo tempo, ou ele acende um fósforo, a fumacinha faz o sprinkler ativar, e não é verdade. Então, a BSPK trabalha nas campanhas, inclusive nessa de 10 anos, que são 10 vídeos que têm vindo sendo lançados semanalmente aí, bate forte nessa parte de desmistificação. Né? A gente está tratando do assunto dessa mesma questão, né? De como que o sprinkler funciona, se molha tudo de uma vez, joga água todo ao mesmo tempo, se o sistema de detecção que faz ativar, se eles são eficientes, muita gente fala que não, se eles gastam muita água, ou seja, não é sustentável, a gente mostra e justifica que é muito mais sustentável do que não ter, né? Até já falamos aqui a emissão de carbono, a poluição da água, né? Que vai para algum lugar aquela água, uma mangueira de bombeiro, dos corpos de bombeiro, joga muito mais água comparado pelo tempo, né? O sprinkler abre 1, 2, 3, 5, que seja, e a mangueira joga muito mais água, e quando a mangueira entra em funcionamento, o bombeiro chega, o incêndio já está fora do controle, ou seja, o tempo de utilização de água com mangueira é muito maior do que o sprinkler controlando. Uhum. E o bombeiro chegaria somente para terminar o trabalho de controle que o sprinkler já começou, né? Ele chegaria para extinguir, que também se desmistifica nesses vídeos, como vocês vão ver na série aí, sem querer dar muito spoiler, mas desmistificando esses erros de conceito que a gente vê, né? A gente também, se a gente acreditar que ao longo desses 10 anos, os números de pessoas que a gente já treinou, então seja os profissionais da área, que atuam na área de proteção contra incêndio, que é um dos pilares, né? Treinar, profissionalizar, educar profissionais que trabalham com isso. Mais de 400 fizeram os treinamentos da BSPK presencial. O nosso seminário agora, que teve em novembro do ano passado, tiveram 3.000 inscritos, 2.500 ali pelo levantamento participaram do evento, entre idas e vindas, mais ou menos 700 por dia. Foram mais de 30 horas de conteúdo, que a gente vai disponibilizar em breve também no YouTube, editado, né, mas no YouTube direitinho. 29 países participando. Então, são indícios de que a educação está aí, as pessoas têm assimilado, as pessoas têm entendido corretamente e têm instalado também com um pouco mais de conhecimento. Então, 10 anos aí, se a gente conseguisse reviver um pouquinho, né, há 10 anos atrás, com certeza a gente ia encontrar uma situação de muito maior desconhecimento com relação aos sistemas de sprinklers do que a gente tem hoje. Certo. E ainda tem um caminho bem grande, né? Eu acho que tem que acabar essa história de uma medida melhor que a outra. O sprinkler é a solução para todos os problemas. Aí, do outro lado, o cara vai falar assim, não, é a compartimentação, preciso ter uma estrutura de concreto resistente, que aí o fogo não vai passar. Não, gente, não existe isso, né? O objetivo é um só, é salvar a vida, salvar patrimônio, salvar
a continuidade do negócio, mas as medidas não funcionam sozinhas. Muitas delas, em diversas situações, precisam estar combinadas. Vamos pensar num exemplo aqui, um hospital. Então, a gente precisa parar com essa ideia de que um é melhor que o outro. E até com esse conceito que o FONASI, Fórum Nacional contra Incêndio, nasceu, né, há 2 anos atrás. Exatamente há 2 anos atrás, a gente criou o FONASI, as principais associações de mercado, né? Então, somos em 12 membros hoje, né? Entre as principais associações, né? Então, a BPP está lá, a Biex, a Bichama, o ISB, a BSPK, Fundabom faz parte, a BGR, entre outras, tá? Fazem parte. A gente colocou na mesa as associações para que a gente parasse com essa ideia e vamos trabalhar a proteção contra incêndio como algo maior do que somente uma tecnologia contra a outra. E a gente tem discutido nesse fórum, cada vez avançando mais, para que a gente consiga representar a classe, a indústria da proteção contra incêndio de uma maneira bem mais eficiente. Certo. E existem segmentos específicos que se valeriam mais da aplicação do sprinkler, ou a indicação é para qualquer lugar, qualquer estabelecimento, edificação? Essa é uma pergunta que, dentro dos mitos, né, que eu coloquei, existem alguns mitos de que tem lugares que não se pode colocar sprinkler, né? Não se pode colocar sprinkler em algumas áreas do hospital, porque o dano do equipamento, ou porque uma ressonância, o campo magnético com sprinkler. Não, sim, existe tecnologia e se deve colocar, né? Porque a água pode até danificar, sim, o equipamento, não é mentira, mas o fogo, com toda certeza, vai danificar muito mais, né? E aí não tem recuperação, né? Toda edificação pode ser protegida contra incêndio com o sistema de sprinkler. É claro que existem algumas exceções, né? Existem materiais que, de maneira nenhuma, numa situação de incêndio, podem misturar com água, entre outras. Mas, vamos colocar assim, a grande maioria das ocupações podem ser protegidas com sprinkler. Se você perguntou, se eu não estou enganado, os segmentos que poderiam valer mais disso, acho que todos, sim, tá? Mas a gente vê hoje na legislação uma deficiência na proteção de indústria. E existe, na minha ideia, tá? Existe o motivo por trás disso é porque não há muitas perdas de vida, não há quase nenhuma perda de vida em incêndios de indústria. Porque normalmente são térreas, não é tanta gente dentro do mesmo local, existem as rotas de fuga e as outras medidas bem dimensionadas, então a detecção, e consegue se extrair as pessoas. Porém, pega muito fogo em indústria. Se a gente tiver as notícias de 2020, sabe a quantidade, indústria química aqui, indústria têxtil ali, no Brasil e no mundo. Então, pega muito fogo. E é aquilo que eu coloquei um pouco antes. A legislação é criada para a preservação da vida, mas a proteção da edificação vai além, né? Vai também os equipamentos que estão lá, vai a continuidade dos negócios. E existe um ponto que muitas vezes não é levado em consideração pelas pessoas, né? No entendimento das pessoas. O Corpo de Bombeiros vai lá para combater, entra na edificação para verificar se não tem nenhuma vítima ainda dentro da edificação, às vezes até mesmo para combater o incêndio mais de perto, visto a característica da construção, às vezes não permitir, né, que se coloque a água no foco do incêndio ali, né, efetivamente para combater ali, tentar extinguir ou controlar. Então também tem a vida dos corpos de bombeiro, né? A gente vê que morreu um combatente no Museu da Língua Portuguesa alguns anos atrás, né? Sem entrar no mérito do motivo, né? No museu, agora fugiu o nome da Memorial da América Latina, teve também um incêndio há tempos atrás, onde o incêndio consumiu, e eu tenho conhecidos próximos que na época estavam no Corpo de Bombeiros, ativos, que foram para o hospital com intoxicação da fumaça. Por quê? Porque entra dentro da ocupação. Então, o sprinkler protege essas pessoas. E na indústria, não tem hoje a exigência.
A exigência que existe é nula, se a gente for considerar a situação ao qual, dentro da realidade das edificações, estará coberto por aquele item que o nosso decreto, os decretos, né, no Brasil, acabam exigindo. Então, eu vejo que é um tipo de ocupação, um tipo de risco que ainda é carente da proteção, e, a meu ver, é imprescindível que se trate de uma proteção também nesse tipo de ocupação. Em centros comerciais, edifícios comerciais, shopping centers, eu vejo que existe na legislação uma certa uma coerência nas medidas que são pedidas, existem requisitos, né, de proteção por sprinklers nessas edificações, porém, o que eu vejo deficiente, por exemplo, é que hoje não temos um regulamento que barre a utilização de equipamentos sem a comprovação de eficácia, né, de funcionamento exatamente. Então, sprinklers sem certificação são a grandíssima maioria dos sprinklers que você vai encontrar nesse tipo de ocupação. Né? São muitos sprinklers por edifício comercial. Então, o pessoal acaba indo pelo preço e importando sprinklers que não têm a marca, o selo da comprovação de que ele foi testado para aquela finalidade, que ele vai resistir a temperaturas. A gente sabe que a BSPK apresentou em congresso, fez um trabalho, né? Vocês estiveram no congresso, inclusive, assistindo e prestigiando, sim, que extraímos sprinklers sem certificação, enviamos para laboratórios, né, os mais conhecidos aqui na América, lá enviamos para os Estados Unidos, e o resultado foi que 100% da amostra foi reprovada. Ou seja, o sprinkler derretia no incêndio, ou o sprinkler não distribuía água no padrão correto, entre outras. No nosso seminário, agora, em novembro, junto com o IPT, apresentamos algumas simulações de testes que o IPT faz em seu laboratório e que estão de acordo com a nossa normativa nacional de testes de sprinklers, mostrando também que o sprinkler sem certificação falha. Né? Não é só no laboratório dos Estados Unidos, ele falha no laboratório aqui nacional, tem o mesmo nível de equipamento, os testes que tem na nossa norma são totalmente baseados nos testes que tem lá fora, e o IPT tem toda a competência de fazer da mesma maneira, eles falham. E numa situação real, muitas vezes até pior, né? Ele está lá sem a manutenção. Aqui a gente utilizou no IPT, na simulação, sprinklers novinhos, sem certificação, mais novos, e aqueles que estão instalados lá, né? Então, a meu ver, 2 pontos que eu acho que deveria ser dado uma atenção, né? A proteção de ocupações como a indústria, por exemplo, né? Que tem grande número de incêndios aí não controlados, e o fato da procedência dos produtos que estão sendo utilizados, né? E aí nas edificações comerciais é mais evidente isso, né? Os riscos mais leves, né? Riscos residenciais, a gente não tem muito aqui proteção, mas também tem em alguns locais comerciais, como escritórios, né? Lojas, riscos de menor liberação de calor, menor quantidade de combustível e liberação de calor. A gente está falando aqui riscos, pelas normas, eles são classificados como riscos leves e riscos ordinários, né? Sem querer entrar muito na parte técnica. E um dos aspectos importantes que vocês falam, né, que vocês ressaltam sempre pela BSPK, é a importância da instalação, né, e da correta manutenção, né, dos sprinklers. E tu considera que esses aspectos estão sendo seguidos na maioria das edificações brasileiras? Está tendo uma instalação correta, uma manutenção, né, contínua? Não, infelizmente, eu tenho que te falar que não, né? Eu não acredito que esteja sendo feito de maneira correta. É claro que existem casos e casos, indústrias que já vêm, multinacionais, que às vezes já vêm com conceito lá de fora, ou porque tem também alguma orientação, seja da seguradora, ou seja de bons profissionais, mas na grande maioria dos casos não, né? E quando eu falo grande maioria dos casos, de novo, se pegar um edifício comercial, se pegar a quantidade de sprinklers instalados no Brasil, a gente não tem esses dados, infelizmente, é uma carência que a gente tem, e é algo que a BSPK ainda tem no plano de conseguir, que era um orçamento que a gente ainda não conseguiu trabalhar, mas a questão dos dados. Mas se você for ver a grandíssima maioria, a maior parte dos sprinklers instalados no Brasil hoje são desses riscos mais leves, em ocupações comerciais.
onde o pessoal está instalando para atender legislação. E não tem procedimento de inspeção, teste e manutenção. Para comprovar isso, eu não estou falando porque eu acho só, né? Para comprovar isso, a BSPK, em 2018, com o apoio da IFSA, né? Nossa mantenedora lá no começo, grande apoiadora, ao qual a gente, né, trabalha junto com as outras associações, elas patrocinaram um projeto nosso que foi de inspeção, teste e manutenção, ou seja, nós buscamos 10 ocupações, 5 prédios comerciais e 5 galpões logísticos. Contratamos uma empresa, um profissional, associado da BSPK, que realiza a inspeção, teste e manutenção dentro do seu escopo. Fomos, ao longo de 6 meses, uma vez por mês, em cada uma dessas 10 ocupações. Ou seja, né, a gente realizou 60 visitas. Né? Ou seja, cada ocupação recebeu a gente 6 vezes, né? Uma vez por mês ao longo desses 6 meses. Qual que era a ideia? A gente chegar na primeira visita, verificar todo o sistema, itens básicos do sistema, básicos da manutenção, aqueles itens que o próprio pessoal da edificação pode verificar. E emitimos um relatório, né? Criamos um checklist básico, e a cada mês a gente voltava lá para ver se estava sendo aplicado. E o nosso resultado foi que, mesmo ao final dos 6 meses, nada havia mudado. Tá? Havia uma disputa, um empurra para lá, empurra para cá, de quem que era a responsabilidade. Esse foi um problema muito grande que a gente viu. Uma falta de estruturação dos registros, né, de inspeção, e também dos procedimentos, mudança de pessoal. Então, infelizmente, a gente teve que trazer no Congresso de 2018 o resultado desse projeto, que não era satisfatório. A gente consegue... É uma amostragem pequena, foi só em São Paulo, na capital, mas no centro comercial importante da cidade de São Paulo, a região de Berrini, Juscelino, os prédios comerciais, pelo menos. Uma amostragem pequenininha, que a gente não pode generalizar, mas ela traz, né, sendo que no geral não foi satisfatório, ela traz uma ideia de que isso pode estar sendo falho, né? Pode não estar acontecendo efetivamente na grande maior parte das ocupações, e aí vem a falsa sensação de segurança. E aí eu volto naquele ponto da fiscalização, da exigência da legislação no Brasil. Né? Somos um país continental e legislação para cada estado diferente, né? E também com a dificuldade de se verificar tudo isso. Mas, a partir do momento que não existe hoje uma penalidade por não se fazer inspeção, teste e manutenção, eu vejo que o pessoal também não instala. Então, a gente trabalha do lado da educação e que espero que um dia exista essa exigência para que se tenha. Eu sei que no decreto do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, já existe há alguns anos, na instrução técnica que fala de sistema de sprinkler, um anexo obrigatório para a renovação do AVCB sobre inspeção, teste e manutenção. Então, eu acho que agora está começando a dar o prazo, porque essa instrução técnica foi revisada, salvo engano meu, de 2018, 2019. Por aí. E essa 23, inclusive, com esse anexo aí que foi incluído. Então, ainda mais com o Covid, que os AVCBs ganharam um prazo um pouco maior em algumas situações, o pessoal vai começar a renovar a AVCB por agora, deve estar começando a viver isso. Eu espero que a partir daí, com a exigência de ter esse checklist preenchido e assinado pelo responsável e com a emissão de uma RT, né, o responsável da edificação e o responsável pela inspeção, teste e manutenção, que traga uma melhoria. Né? Uma edificação que nunca testou, nem no dia que foi colocada para funcionar o sistema, vai precisar fazer um trabalho retroativo, né? Porque você vai precisar gerar uma curva de uma bomba e outros pontos, para a partir dali, com uma frequência padrão e contínua, e atualizando esses registros de inspeção, teste e manutenção. Então, a gente espera que com isso, a roda, pelo menos aqui no estado de São Paulo,
gire no sentido de as edificações começarem a manter um registro periódico de inspeção de válvulas, de teste semanal de bomba, de performance de bomba, anual, entre outros. E como um resumão de tudo isso aí, a BSPK entendendo e comprovando essa deficiência, né, a falta de inspeção, teste e manutenção, a gente desenvolveu, né, como vocês sabem, fizemos uma campanha, lançamos no ano passado, através de um webinar aí, que teve bastante gente participando, inclusive, o nosso manual de inspeção, teste e manutenção, que nada mais é que um manual simplificado do que as normas trazem sobre o assunto, né? A NFPA 25, por exemplo, que é a norma que foi baseada o manual e que é a referência para a criação da norma de inspeção, teste e manutenção brasileira na BNT, que está sendo desenvolvida, traz inúmeros requisitos, né? A gente ali pensou alguns que são possíveis de se fazer com mão de obra local. Né? Pô, semanalmente você vai dar partida na bomba. Você não vai contratar uma empresa, aliás, não precisa obrigatoriamente contratar uma empresa para fazer isso, só para fazer isso. Você vai verificar se as suas válvulas estão abertas e trancadas na posição aberta toda semana. Você não precisa contratar alguém para fazer isso. Se o pessoal seu treinado, com um checklist bem montado, pode fazer isso. Então, essa foi a ideia do mínimo da inspeção, teste e manutenção que se dá para fazer. E a gente entende que com esse mínimo, né, a gente consegue melhorar muita coisa, né? A gente entende que, né, para o Pareto ali, comparando, se você fizer 20% dos requisitos, e ali pincelamos os requisitos mais simples, de fácil aplicação, a gente vai conseguir melhorar, não exatamente 80% o sistema, a gente vai conseguir garantir que problemas serão identificados, se existirem, e que a chance de um sistema funcionar numa situação de incêndio é muito maior do que não fazendo nada. Então, o manual está aí, a gente já teve, eu não me lembro agora, posso chutar um número, mas acho que a gente já teve 2, 3 mil downloads do manual, não sei ao certo, e está lá, gratuito para se utilizar. Na revista comece também, né, no quesito de educação. Na revista a gente publicou um artigo também sobre o manual. Ele é bem orientativo mesmo. Eu lembro. Legal. E falando em legislação, com certeza. Em termos de normas, né, e legislações que existem sobre sprinklers, qual a tua avaliação hoje sobre o que existe disponível em termos de normatização nacional e internacional? Tu acha que elas são satisfatórias ou precisa mudar alguma coisa? Olha, a América Latina em geral, a gente está muito ligado com o que existe de normas técnicas americanas, né? Então a gente está muito ligado, e eles possuem bastante, né? A NFPA é a mais utilizada, né, por aqui, no Brasil não é diferente. Eles têm norma para tudo, né? Não só sprinkler, mas eles têm para proteção contra incêndio em geral, mas em sprinkler eles têm também muita coisa boa, interessante. Nós aqui no Brasil, e eu posso falar da Comissão de Estudos de Chuveiros Automáticos, de sprinklers, a gente trabalha com base nas normas da NFPA, normalmente. E eu vejo também ao longo desses 10 anos, né, de ABSPK, não é mérito unicamente e exclusivamente da ABSPK, é mérito da comissão e das pessoas que estiveram envolvidas, né, no CB24, em geral, nessa comissão, mas a ABSPK sempre participou bastante ativamente com os associados e sempre apoiando. A gente teve, e tem hoje em dia, muitas normas já de proteção por sprinklers publicadas, baseadas no que tem de melhor lá fora, traduzidas e adaptadas para a nossa realidade. Então, a gente tem a NBR 10897, por exemplo, que é de instalação de sistema, projeto de instalação de sistema de sprinkler. A 13792, que é proteção de armazenamento de sprinkler, ela foi revisada integralmente, muito longa, muito grande, está no processo de revisão já faz alguns anos, está para ir para consulta pública, muito em breve, e quem sabe esse ano ainda, no próximo, seja lançada também. Norma de teste de sprinklers, ou seja, né,
dos testes de certificação de sprinklers, que eu já te falei, 16.400, bomba de sprinkler para sistema de sprinkler, 16.704 também, recente, dos últimos anos, lançadas por essa comissão de estudo, proteção de armazenamento com aerossóis, que é crítico, é uma proteção bem complicada, inclusive, também foi lançada nos últimos anos pela essa comissão de chuveiros automáticos. A proteção por sprinklers em correias transportadoras foi lançada, se eu não me engano, no começo desse ano, no ano passado, a 16.913. É uma norma, acho que foi muito rápido dentro da comissão e revisão, desenvolvimento, revisão e publicação, mas uma norma baseada também em normas internacionais. A participação na norma de proteção de líquidos igníferos, né? 17.505, parte 4 de armazenamento fracionado, está começando agora a revisão dessa parte da norma. E duas normas que estão em desenvolvimento aí, que em breve estão aí para consulta pública e publicadas. É a norma de inspeção, teste e manutenção, que eu mencionei. Essa ainda não tem numeração, porque ela é bem nova, mas eu acredito que dentro de poucas reuniões o desenvolvimento dela vai ser finalizado. E tem uma norma também de Water Mist, que é um sistema primo, irmão aí do sprinkler, também é um combate com água, uma tecnologia diferente para alguns riscos e algumas ocupações. Também está sendo desenvolvida dentro... Não é a comissão de chuveiros automáticos, né, que eu mencionei, uma comissão à parte, mas também com uma participação e apoio forte da BSPK. Então, se a gente for ver, ó, listei 1, 2, 3, 4, 5, 7 normas, onde tem participação ativa da BSPK e que foram revisadas ou publicadas novas nesses últimos anos aqui no Brasil. Então, o processo é moroso, é difícil, é complicado, é voluntário, né? O pessoal que participa dedica seu tempo para poder fazer isso. É bastante demorado, a gente gostaria que fosse um pouco mais célere, mas tá aí, a gente tem bastante conquista, eu acho que a gente está num caminho bem interessante também de conquista nessa área. Eu espero que continue assim. Em breve, daqui um aniversário de 11, 12 anos, a gente possa falar que já tem mais normas publicadas e mais normas sendo desenvolvidas, porque acho que é assim que a gente consegue melhorar, né, o sistema de forma geral. Certo. E tem algumas tendências e avanços tecnológicos quanto ao sistema de sprinkler, porque a gente, às vezes, conversando, tem alguns setores que eles nem existe muita tecnologia, as coisas não mudam muito, né? Muda um modelo ou outro, mas eu não sei no sistema de sprinkler se tem alguma novidade. Então, sempre tem, né? O sprinkler, né? Em si, o equipamento sprinkler, ele tem, o primeiro foi projetado, né? Foi construído há quase 150 anos atrás. É uma tecnologia bem antiga. Porém, ao longo da história desses 150 anos, ele foi sendo aprimorado constantemente. Então, a gente começou tendo sprinkler com um certo padrão de descarga, depois os sprinklers para proteger o que a gente considera hoje os riscos leves, depois com a formação de gotas maiores, ou seja, um peso maior, né? Assim, simplificadamente falando, para a gente poder combater incêndios um pouco maiores, sprinklers de armazenagem, e aí começou o problema da altura, né? De armazenagem, então armazém mais altos, sprinklers intraprateleiras, nos racks, né, intermediários, tecnologias sendo desenvolvidas, sprinklers ocultos, aquele que não aparece, né, fica no teto escondido, que tem um pratinho que cai também numa situação antes da ativação do sprinkler, né? Então ele fica oculto, assim, isso aqui fica dentro do forro, e por aí vai. E a tecnologia continua, né? Existe tecnologia embarcada dentro, ele não é eletrônico, ele não traz sofisticação, não tem controle remoto, não tem Bluetooth, não tem nada, mas ele tem tecnologia para que você tenha uma eficiência maior no combate, constante em aprimoramento. Então, recentemente, coisa de poucos anos atrás, alguns sprinklers novos trouxeram uma melhoria no padrão de armazenamento
bem altos, ou seja, com sprinklers intermediários, que não existia. Então, hoje você consegue espaçar muito mais os níveis intermediários de sprinklers. E ainda assim, diminuir a quantidade da sua reserva de água necessária, tamanho da bomba. O desafio de só proteger com telhado, né, sprinkler só no telhado, e cada vez os armazéns mais altos. Até pouco tempo atrás, em algumas normas ainda é esse o critério, até 13,5 metros somente que se podia proteger com sprinkler no telhado. Acima disso, tinha que colocar no rack, que gera custo, gera alguns problemas. Hoje, você pode proteger, existe sprinkler que protege até quase 17 metros, 18 e uns quebrados, né? Para colocar assim, né? Depende da conversão de pés aí que você utilizar, né? São 55 pés. Isso dá 16,5, 16,8, depende aí da onde, do datasheet, da norma que tá traduzida e arredondamento. Então, a gente está colocando lá quase 17 metros de altura, um sprinkler, lógico que ele não é desse pequenininho, né? Ele é maior, ele é mais parrudo, ele deve ser assim, talvez, esse aqui não é exatamente, ele deve ser maior, inclusive, do que esse, né? Esse aqui é um K25, mas mesmo no K25, bom, os novos, eles podem até 16 metros, ou seja, aumentou o orifício de descarga, você está jogando mais água, e não só mais água, né? A água tem que conseguir vencer a força do incêndio de um telhado tão alto, né? Imagina, o fogo começou aqui embaixo, para ele ativar o sprinkler em cima, ele tem que ter ganhado muita força. E aí a gente tem que vencer essa força. Então, há sim tecnologia. Além da tecnologia embarcada na própria estrutura do sprinkler, seja defletor, seja as características inerentes do sprinkler, há também dos critérios, né, de testes. Então, por exemplo, hoje, algumas mudanças nos critérios, alguns testes diferenciados, colocaram esse sprinkler que antes só poderia proteger até 13,5 metros, esse sprinkler hoje, o mesmo sprinkler, não mudou nada de alguns anos atrás para cá, pode proteger até 50 pés. Isso dá o quê? 14,5 metros, mais ou menos, né? 15 metros, vamos arredondar, vai, um pouco menos do que isso. Então, por quê? Porque também evoluiu em como se entender o incêndio, em como se testar. Vamos mudar esse critério, vamos mudar, fazer simulações. Então, assim, bastante tendência, bastante avanço tecnológico. Armazéns novos, automatizados. Então, hoje se entende como se proteger esse armazém. Dali, sai um novo critério, eventualmente até uma nova tecnologia. O sonho, né, que muita gente gostaria de reduzir a quantidade de água no combate. Para isso, precisa detectar um incêndio mais cedo e combater mais eficiente. Então, existe estudos, testes sendo desenvolvidos e já algum fabricante com essa tecnologia, que é um sprinkler conectado a um detector de fumaça. Como eu falei, a detecção é precoce, né? Identifica o incêndio muito antes de ele tomar força, né? O fogo ter força. Então, né, nesse sistema, a detecção vai ativar um painel lógico que vai dizer, olha, o incêndio foi detectado nessa região. E ao invés de o calor abrir o sprinkler, o sistema de detecção abre, não um sprinkler por vez, mas ele já abre uma quantidade de sprinklers naquela área, jogando água mais cedo no incêndio e localizado. Vamos acabar com esse incêndio logo de uma vez, não vamos esperar ele crescer e tomando força. Então, é uma tecnologia que vem sendo estudada para aprimorar. Já existe pelo menos um fabricante que já comercializa um produto com essa tecnologia. Então, existem avanços tecnológicos, existem avanços também na forma de se proteger eficientemente com o sistema de chuveiros automáticos. Certo. E nós tivemos, Felipe, nos últimos anos, incêndios muito graves, né? Que tiraram muitas vidas, destruíram patrimônios, e patrimônios importantes, né? Que lições esses incêndios trouxeram para a segurança contra incêndio, na sua visão?
infelizmente, isso não é só no Brasil, né? São os incêndios que trazem uma mobilização para que a gente trabalhe na melhoria das normas, né? Grandes incêndios nos Estados Unidos fizeram com que as normas lá tomassem algum certo caminho para poder prever, né? Evitar que incêndios semelhantes acontecessem. No Brasil, eu entendo que esses incêndios funcionaram dessa forma, né? Vide o caso do incêndio da Boate Kiss, que a partir dali, legislações estaduais alteraram a proteção, os requisitos para proteção de locais de reunião de público, né? Então, hoje, existe um cuidado maior para a proteção em locais onde tem um aglomerado de pessoas, né? Sejam dentro de uma boate, onde tem o efeito do álcool, além, né, que pode prejudicar a retirada das pessoas, seja num teatro, seja um cinema. Então, teve impacto, né? A própria Lei Kiss, que a gente já citou, né? Se a gente vê que também há um movimento dentro da frente parlamentar que discute essas questões. Então, eu acho que os incêndios sempre trazem, infelizmente, né? É claro que o incêndio não é bom, a gente espera que ele não aconteça, a gente trabalha para que eles não aconteçam, ou se acontecerem, não tenha grandes perdas. Mas quando eles acontecem, eles trazem esse movimento e essa melhora. A gente gostaria que alguns incêndios tivessem já trazido melhoras mais significativas, né? Mesmo no caso de locais de reunião de público ou de patrimônios históricos. A gente não vê ainda na legislação uma mudança muito forte para incêndios como os dos museus que a gente viu aí, né? Seja o Museu da Língua Portuguesa, seja o Museu Nacional, por aí, mesmo lá fora, né? Que a gente vê de patrimônios históricos aí pegando fogo. Então, a gente gostaria que já tivesse mudado. É moroso, mas acontece. Tiveram eventos para falar de proteção contra incêndio depois do evento do incêndio do Rio, lá do Museu Nacional. A gente espera que isso vá trazer alterações significativas na legislação dentro de um curto tempo. Em contrapartida, os incêndios que ainda não tenham mexido na legislação, mexeram na conscientização de alguns empreendimentos das pessoas. Vide o caso do Museu da Língua Portuguesa, que foi reconstruído, já estaria inaugurado, se não fosse a pandemia, que conta hoje com sistema de sprinkler. Mesmo sem a legislação solicitar, né, a obrigatoriedade de sistema de sprinklers, os envolvidos na reconstrução optaram por instalar. E a BSPK fez, inclusive, parte num acordo pro bono de cooperação com a Fundação Roberto Marinho, no caso, e o Museu da Língua Portuguesa, para auxiliar que, uma vez que decidiu se colocar sprinkler, então que coloque certo, né? E também, depois de colocado, que vocês também acompanhem, façam inspeção, teste de manutenção corretamente. A gente deu todo o suporte ao longo aí de 2 anos, mais ou menos, tanto na parte de projeto, quanto visitando a obra durante a instalação, para que acontecesse da melhor forma possível. Vi o Museu do Ipiranga, também está sendo reconstruído, né? Iniciou com uma reforma, não pela questão de ter tido um incêndio, pela questão da proteção contra incêndio, mas sim por acessibilidade, degradação exatamente que estava o museu fechado há bastante tempo, mas decidiu-se por colocar sprinklers, também não era obrigatório. E vai ter, na inauguração daqui a alguns anos, né, ano que vem, espero que tudo funcione corretamente, como plano, o museu, um dos mais visíveis, aí, conhecidos, né, do que a gente tem aqui no país, contem com a proteção por chuveiros automáticos, por sprinklers. Então, esses incêndios, eu acredito que têm trazido essa mudança, seja na conscientização, seja na legislação um pouco mais demorado, mas que vem, né? Então, espero que não tenham grandes incêndios, mas que se tiver. E aí eu acho que a mídia, em geral, tem um papel muito importante. Diferente de vocês, né, da emergência, mas a mídia não tem interesse por incêndio, né? Não vende normalmente uma notícia, a não ser que tenha vítimas fatais.
o que eu tenho percebido, pode ser uma percepção errônea, mas eu tenho percebido que, após principalmente o Museu da Nacional, que não teve vítima fatal, mas que enxergou-se que a perda do patrimônio, no caso do museu, a perda da história, é importante. Então, acho que hoje existe um pouquinho mais de atenção a incêndios, mesmo sem vítimas, da mídia. Então, eu acho isso interessante, né? Que incêndios acontecem a todo tempo. E se a mídia focar mais em buscar possíveis soluções, entender por que aconteceu incêndios das mais diversas naturezas, nas mais diversas ocupações, mesmo sem vítimas, principalmente sem vítimas, né? Porque a gente pode trabalhar na frente e evitar que tenha vítimas no futuro. Eu acho que a gente ganha, porque vai educar o pessoal, vai forçar a legislação e tudo mais. Então, eu vejo que a gente de novo, a gente está num caminho, é um caminho ainda bastante longo a percorrer, mas que uma coisa acaba trazendo a outra, e o incêndio, por sua vez, traz um pouco mais de conscientização e de atenção. E para fechar, muito bom. Vocês, né, com esses 10 anos que vocês fizeram agora, né, qual é o balanço para o futuro? Qual é a meta para o futuro agora? O que vocês pretendem? Fizeram os 10 anos e agora o que vocês pretendem para o futuro? Não, legal a pergunta. Acho que vem os próximos 10 anos, né? E assim, eu vejo a associação como uma curva exponencial, né? Como tudo que está nascendo, o começo é tudo mais difícil de fazer, seja mesmo de organização da entidade, como de ações. Até a gente não era conhecido. Há 10 anos atrás, quando nasceu, ninguém conhecia, só os membros. Então, eu vejo que hoje os efeitos das ações que a gente faz são muito maiores do que lá atrás, né? Não significa que sejam mais fáceis, né? Talvez, às vezes, a cobrança é até maior, né? Mas a gente se preocupa, sim, com esses próximos 10 anos. Então, eu creio que um item interessante, importantíssimo que a gente quer trabalhar, eu quero trabalhar ainda nessa minha gestão, nessa nossa gestão dessa diretoria, vamos colocar assim, que se termina no final desse ano, um planejamento estratégico. Um planejamento estratégico de como a BSPK deve seguir, um planejamento como a gente nunca teve, né? Mas como a gente deve seguir para os próximos 5, 10 anos, com metas de curto prazo, médio e longo, né? Que a gente possa revisar, revisitar, e até mesmo, né, o Conselho Deliberativo, os associados, possam acompanhar em cima de algo bem traçado, bem discutido. Então, o planejamento estratégico é algo que a gente deve, aí talvez lá mais para o meio do ano, apresentar para os nossos associados. É algo que eu considero muito importante. A certificação profissional, inicialmente de projetista de sistemas de sprinkler. Estamos trabalhando já há algum tempo com o Senai. Estávamos a todo ritmo até que chegou a pandemia e demos uma suspendida no projeto. Ele foi retomado esse ano e a gente tem a expectativa e estamos trabalhando forte com afinco para que até o final desse ano a gente tenha a primeira turma de projetistas de sprinkler certificados no Brasil. Ai, que legal! Então, eu trabalho junto com o Senai, tem um grupo legal de pessoas participando, bastantes associados participaram da reunião presencial com o Senai há um ano e pouco atrás, e agora esse grupo está retomando, teve reunião com o Senai semana passada, teve reunião hoje sobre o assunto, e a gente espera que até o final do ano a gente tenha uma turma já certificada. É algo que vai ajudar bastante coisa também, tudo isso que a gente já falou nessa conversa. E é algo que, desde que eu me associei na BSPK, a gente vem tentando achar um caminho de como fazer, que é complicado. E aí o Senai apareceu na história e não só dá força ao projeto, como também dá estrutura, porque eles já trabalham com certificação, né? O Senai é um certificador no Brasil inteiro de diversas disciplinas. Outra coisa que a gente quer trabalhar ainda ao longo desse ano, bastante forte, que a gente fez no ano passado alguns, são os webinários. Né? A gente viu que não acabou a pandemia, não vamos conseguir voltar com curso presencial, não temos expectativa de voltar com o evento presencial esse ano, melhor não, né, criarmos a expectativa, nem fazer planos.
Então, estamos já programando novos webinários. Creio que nos próximos meses já deva sair alguma comunicação, não vou me antecipar aqui, né, nem dar spoiler, mas em breve teremos novos webinários sobre assuntos diversos aí também. Que mais? A gente está trabalhando, já começamos no Congresso de 2018, no seminário fizemos um painel bem legal sobre o assunto, e a gente está com um projeto que também está andando bem legal sobre responsabilidade civil e criminal. A gente quer fazer uma campanha, como essas que a gente fez ao longo da história da BSPK, nos últimos anos, sobre responsabilidade civil e criminal. Há uma falsa percepção de quem são os responsáveis em caso de incêndio. Né? Aquele empurra para lá, empurra para cá, não, eu sou proprietário, eu contratei, você emitiu o RT, você é o responsável, não, o bombeiro aprovou, ele que é o responsável. Quem é o responsável? Né? E se tem uma vítima, e a responsabilidade é civil, é criminal, são ambas, então a gente está trabalhando, teve um painel no nosso seminário que discutiu bastante com isso, com advogados, né, uma associada que é advogada também, foi bastante interessante. Desse painel a gente resolveu trabalhar, mastigar bem o assunto para transformar numa linguagem bem fácil de ser digerida pelo público em geral, e a gente poder em breve também lançar uma campanha, deve ser uma campanha que venha para o segundo semestre, mas é algo que a gente vai ter esse ano também. A gente está trabalhando também atualmente em criar uma minuta do que é um projeto de sprinkler, né? O que é uma instalação de sprinkler? Porque a gente fala que o proprietário deveria ter a conscientização de instalar, a legislação pede, mas a gente viu na prática, em alguns questionamentos, que o cliente, o usuário, o proprietário, quando ele vai contratar, ele não sabe exatamente se ele está contratando certo ou errado. Vem preços discrepantes, porque estão oferecendo coisas diferentes. Então, o que é necessário para se instalar um sistema de sprinkler? Já fizemos diversas palestras sobre o assunto. Um projeto legal atende às exigências do Corpo de Bombeiros, que verifica de um nível macro, né? Agora, para você instalar, você precisa ter um projeto detalhado daquilo. E o que é um projeto detalhado? Né? E a instalação, o que eu preciso? Como que eu vou verificar se aquela empresa está me oferecendo? Então, questionamentos assim a gente tem recebido e a gente está preparando um escopo detalhado que ele pode usar na minuta do contrato dele, ou que ele pode simplesmente conhecer para poder trabalhar na contratação desse tipo de serviço. E por último, que aí já não é uma novidade, já não é futuro, porque lançou ontem, é o nosso novo site. Tá? O nosso novo site foi para o ar ontem. Visitem. Ele está bastante, totalmente reformulado, muito mais moderno. A gente alterou toda a plataforma. Agora ele vai permitir a gente implementar várias ideias que a gente tinha de dinamismo no nosso site, que não era possível na plataforma anterior. E então o novo site está no ar e muita coisa nova vem a partir desse novo site no site. Né? Acho que aqui são algumas coisas desse futuro próximo, tá? Desse futuro próximo de um ano, mais ou menos, que eu trouxe aqui. Algumas outras coisas ainda estão só bem nos bastidores, eu não vou me antecipar em falar, mas outras coisas bem interessantes vocês vão ver ao longo desse 2021. Mas tem bastante trabalho. E do planejamento estratégico vai... Como é que é? Desculpa. Tem bastante trabalho, né? Graças a Deus tem. E a gente procura sempre mais voluntários, tá? Tem bastante trabalho, mas tem, infelizmente, pouca gente querendo efetivamente colocar a mão na massa. Mas a gente tem dado conta do recado, né? Essa diretoria hoje é bem atuante, bem forte, coordenador técnico atual da BSPK, conselho deliberativo atual, tem participado, ajudado bastante. A gente tem conquistado aí mais adeptos. Com certeza a gente vai conseguir cumprir isso que eu te apresentei. E outras surpresas virão ao longo do ano, com toda certeza, e com um planejamento estratégico, né? O plano estratégico que eu disse que a gente também vai desenvolver. Outras ideias e outras coisas virão. Podem esperar para ver aí que a gente não para, não. Essa pandemia
com certeza não fez a gente ficar parado. Só fez a gente trabalhar mais, né? Ter mais ideias ainda. Certo, Exatamente, Felipe. exatamente. Obrigada. Então, eu não sei se deixei alguma coisa de fora. Tu quer deixar um recado final? Falar alguma coisa que eu não abordei? Olha, Paula, não, primeiro de tudo, mais uma vez agradecer a oportunidade, né, e a parceria da emergência em todos os momentos aí da BSPK, né, vocês fazem parte desses 10 anos também, podem ter certeza disso, muitas das nossas ações precisam de portas-vozes, né, também para que a gente consiga atingir nossos objetivos, e vocês são um parceiro que a gente confia muito, que a gente tem trabalhado bastante nesses últimos anos. Como palavra final, eu queria só reforçar o que nós falamos bastante aqui, né? Incêndio é coisa séria, incêndio, a proteção contra incêndio é coisa muito séria e que deve ser pensada por vocês, né? Proprietários de empreendimentos e vocês, usuários de estabelecimentos, seja um colaborador de uma empresa, seja um visitante, seja alguém que vai para um hotel, vai num shopping, vai precisar de um hospital, o que quer que seja. É importante a proteção, né? Porque, em primeiro ponto, está a proteção da vida lá, quando a gente fala em proteção contra incêndio, todas as medidas aí que existem para mitigar, reduzir, controlar, combater o que quer que seja um incêndio, né? Até mesmo evitar, né? Que se tenha. Então, atenção, porque a legislação, mais uma vez, né? Ela é a mínima, ela é o que é possível ali, tem todo o trâmite legal por trás para avançar. E os bombeiros são nossos heróis que estão colocando a cara e corpo e dedicação para combater o incêndio e estipular as medidas mínimas necessárias. Mas vamos além, né? Vamos pensar que além das medidas mínimas tem a vida dos ocupantes que tem suas particularidades, diferentes ocupações, e a própria propriedade, ocupação e continuidade do seu negócio. Então, eu acho que vocês vão ver também nessa série de vídeos aí que não é caro, né? O quanto é caro, né, instalar sistema de sprinkler. Eu creio que esse tenha sido o vídeo que a gente lançou terça-feira, se eu não me engano, já está no ar, né? A pergunta, mas sistema de sprinkler, afirmação, não, vou instalar sistema de sprinkler, é muito caro. Sem entrar no mérito, né, qual o percentual do custo de um sistema de sprinkler dentro de uma construção de uma fábrica ou de um prédio com entrada de mármore, todo de vidro, e o quanto custa o sprinkler, né? Sem entrar nesse mérito, a pergunta vai além, né? Quanto custa o seu negócio? Sim. Quanto custa a vida dos ocupantes da sua edificação, né? Eu acho que essa pergunta em resposta já vale como um pensamento, como uma reflexão, se vale a pena correr o risco de não ter sistema de sprinklers, né? Acho que é essa pergunta que fica para todo mundo aí. Muito obrigada pela entrevista, pela tua disponibilidade.